Quem foi Grigory Rasputin? Um camponês siberiano que saiu do nada para se tornar uma das figuras mais misteriosas e influentes da história da Rússia. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma viagem ao passado. Antes de mergulharmos nessa história fascinante, por favor, não se esqueçam de dar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para mais curiosidades incríveis como esta. O apoio de vocês é fundamental. Obrigado. Agora, vamos voltar no tempo. Grigory Rasputin nasceu em 1869, numa vila remota da Sibéria, chamada Pokrovsk. Ele era apenas um camponês, com uma vida que parecia destinada ao anonimato. Mas Rasputin não era um homem comum. Ainda jovem, ele sentiu um chamado diferente. Abandonou sua vida simples e passou anos e anos vagando pela Rússia como um peregrino, um andarilho religioso. Nessas jornadas ele começou a construir uma reputação única. As pessoas o viam como um místico, um curandeiro com dons especiais, um verdadeiro homem santo. O interessante é que ele nunca fez parte oficialmente da Igreja Ortodoxa Russa. Ele era uma figura independente, o que só aumentava o mistério ao seu redor. O comportamento de Rasputin era um paradoxo ambulante. Ele pregava a fé, o arrependimento e a penitência. Mas sua vida pessoal era uma montanha-russa de excessos. Ele bebia muito, se envolvia em festas e era conhecido por sua vida desregrada. Essa dualidade, em vez de afastar as pessoas, parecia apenas aumentar o fascínio que ele exercia. Era o santo e o pecador na mesma pessoa, e isso intrigava profundamente a sociedade russa. Como alguém que vivia de forma tão controversa podia ter uma conexão tão profunda com o divino? Essa era a pergunta que todos se faziam. No início do século XX, Rasputin finalmente chegou ao coração do poder, São Petersburgo, a então capital do grandioso Império Russo. E não demorou muito para que sua fama de místico o levasse aos salões mais exclusivos da aristocracia. Ele tinha um magnetismo pessoal, um olhar penetrante que, segundo diziam, podia hipnotizar as pessoas. Ele conquistou seguidores na alta sociedade, mas seu maior trunfo ainda estava por vir: o acesso à própria família imperial. O czar Nicolas II e a czarina Alexandra. O momento que mudou tudo foi sua conexão com o herdeiro do trono, o jovem Alexei. O menino sofria de hemofilia, uma doença genética grave que impedia a coagulação do sangue. Qualquer pequeno machucado poderia se transformar em uma hemorragia fatal. Os melhores médicos do império eram impotentes diante das crises de Alexei. Foi então que Rasputin entrou em cena. Em várias ocasiões, quando o menino estava à beira da morte, sofrendo de dores terríveis e sangramentos incontroláveis, a presença de Rasputin parecia operar milagres. Ele rezava ao lado da cama de Alexei, falava com uma voz calma, e de alguma forma, o sangramento parava e a dor diminuía. Para a desesperada czarina Alexandra, isso não era coincidência. Era um sinal divino. Rasputin era o único que podia salvar seu filho. A partir desse momento, a confiança dela nele se tornou absoluta e inabalável. Com a confiança cega da czarina, o poder de Rasputin cresceu de forma exponencial. De um simples conselheiro espiritual, ele se transformou em uma figura de imensa influência política. Imagine só, um camponês siberiano, sem qualquer educação formal, sussurrando nos ouvidos da imperatriz. Suas opiniões começaram a moldar o destino da Rússia. Ele influenciava a nomeação de ministros, a demissão de generais e até mesmo as estratégias militares do país durante a Primeira Guerra Mundial. Para muitos, na nobreza e para a população em geral, isso era um escândalo. Rasputin se tornou o símbolo de tudo o que estava errado com o regime imperial: a corrupção, a decadência e a incompetência. Começaram a circular rumores por toda a Rússia, histórias sobre manipulação, de que ele estava controlando a família real como marionetes. Falavam de sua vida pessoal escandalosa, de orgias no palácio e de sua suposta traição, acusando-o de ser um espião alemão. A propaganda contra ele era intensa. Cartoons e panfletos o retratavam como um demônio manipulador,
com a família real sob seu feitiço. A desconfiança e o ódio contra Rasputin cresciam a cada dia, e ele passou a ser visto como a principal ameaça à estabilidade do império. A nobreza, que antes o acolheu, agora o via como um câncer que precisava ser removido. Eles decidiram que a única solução era matá-lo. Em dezembro de 1916, um grupo de nobres conservadores, incluindo o príncipe Félix Yusupov e Primodoshar, armou uma conspiração para assassinar Rasputin. O plano era atraí-lo para o Palácio Yusupov, sob o pretexto de um encontro. O assassinato, em si, se tornou uma das lendas mais famosas da história. Segundo os relatos populares, que foram amplamente divulgados pelos próprios assassinos, a noite foi um verdadeiro filme de terror. Primeiro, eles teriam oferecido a Rasputin bolos e vinho envenenados com cianeto, uma quantidade suficiente para matar vários homens. Mas, para espanto de todos, o veneno não fez efeito. Desesperados, eles teriam atirado em Rasputin a queima-roupa. Ele caiu, aparentemente morto. Mas quando foram verificar o corpo, Rasputin teria se levantado de repente, atacado seus agressores e fugido cambaleando para o pátio congelado do palácio. Lá fora, ele foi baleado mais vezes. E mesmo assim, diz a lenda, ele continuava vivo. Finalmente, os conspiradores o amarraram e o jogaram nas águas geladas do rio Neva. Seu corpo só foi encontrado dias depois, congelado. Investigações posteriores e autópsias sugerem que muitas dessas histórias foram exageradas para criar a imagem de um ser quase sobrenatural, difícil de matar. A causa real da morte foi provavelmente o afogamento ou os tiros, e talvez o veneno nem tenha sido usado. Mas a lenda de sua morte imortalizou a imagem de Rasputin como um ser místico e demoníaco. A morte de Rasputin aconteceu poucos meses antes da Revolução Russa de 1917. A elite que o matou acreditava que, ao eliminá-lo, estariam salvando a Rússia e restaurando a credibilidade da monarquia. Mas o efeito foi o oposto. O assassinato só expôs ainda mais a fraqueza e a desunião dentro do regime. A profecia que muitos atribuem a Rasputin, de que a morte dele levaria ao fim da família imperial, parecia se concretizar. Menos de 3 meses depois, a revolução explodiu. O czar Nicolau II foi forçado a abdicar, e o Império Russo, que durou mais de 300 anos, chegou a um fim abrupto e violento. A família Romanov inteira seria tragicamente executada no ano seguinte. Então, quem foi Gregory Rasputin, no final das contas? Um charlatão extremamente habilidoso que soube explorar a fé e o desespero de uma família poderosa? Ou ele era um místico genuíno com dons de cura e premonição que a ciência não consegue explicar? A verdade, provavelmente, está em algum lugar no meio. Ele era um homem de contradições, um produto de seu tempo e um catalisador para as grandes mudanças que estavam por vir. Sua vida e sua morte se misturam a mitos e fatos, tornando um dos personagens mais enigmáticos, complexos e, sem dúvida, fascinantes de toda a história. Sua figura continua a nos intrigar, provando que, às vezes, a realidade pode ser muito mais estranha e complexa do que qualquer ficção. E aí, o que vocês acham? Rasputin era um santo ou um impostor? Deixem suas opiniões nos comentários. Vamos adorar saber o que vocês pensam. Muito obrigado por assistirem até aqui. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Até a próxima.